Agora a direção do Internacional está no mercado de técnicos buscando um novo treinador para o restante da temporada de 2024. Alguns nomes são especulados, mas o perfil já foi sondado e pincelado pela direção na entrevista coletiva do presidente Alessandro Barcelos, anunciando o ato de demissão do técnico Eduardo Cudê. Nesse vídeo eu vou falar de 6 nomes que aparecem no radar colorado e que são especulados neste momento. Tudo isso agora, aqui na Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. E nesse vídeo vamos falar sobre as opções coloradas para o cargo de técnico a partir da demissão de Eduardo Cudê, que foi consolidada depois da derrota para a equipe do Juventude pelo placar de 2-1. Eu vou falar dos 6 nomes mais citados no momento e trazer um pouco do perfil desses treinadores para a gente entender se é possível ou não trazer esses nomes, tá? A primeira informação que eu trago ela é da entrevista do presidente Alessandro Barcelos. O Inter vai trazer um técnico, me parece, de alto nível, no sentido de uma grande contratação, um técnico caro, um técnico que chegue com cacife para levar o Inter para título, tá? É essa a tentativa do Inter, não é um bombeiro, não é um técnico emergente, não. O Inter vai trazer um grande nome. Isso foi pincelado pelo Alessandro Barcelos, pelo presidente do Inter, quando ele diz que quando se gasta tanto em um grupo, também se precisa investir na comissão técnica. Quando ele diz que vai analisar e vai trazer um novo treinador por critérios técnicos e não levando em consideração critérios financeiros. Tudo isso nos leva a entender que o Inter vai colocar grana nesse técnico. E se vai colocar grana, é porque vai ser um grande nome. O primeiro nome especulado foi o de André Jardine. Informação do Thiago Fernandes, do portal O Gol. O André Jardine é técnico do América do México, tá? E ele renovou o contrato recentemente com o América do México. Ele foi campeão da Copa dos Campeões do México, agora, no final do mês de junho. E ele é cotado para assumir a seleção mexicana. Ele é o grande nome do futebol mexicano no momento. Então, para o Inter trazer este treinador, primeiro, vai ter que investir muita grana, porque o futebol mexicano paga mais do que o futebol brasileiro. Então, o Inter teria que dispor de milhões de reais por mês para o André Jardine, que não é um técnico que tem no Brasil estofo para blindar o grupo e para principalmente ter o estofo externo. Por isso eu descarto praticamente o André Jardine, tá? Não deve ser o nome buscado pelo Internacional por essas condições, pela dificuldade de se tirar ele lá do México, ele sendo cotado para a seleção mexicana, por ser um cara caro e que não tem aqui no Brasil toda essa representatividade. O nome muito pedido pela torcida é o do Abel Braga, que dá pra gente descartar também. O Abel Braga, ele não quer mais ser treinador. Ele inclusive falou em entrevista para o D'Alessandro que tem um problema na coluna e que com esse problema na coluna tem dificuldades inclusive para viajar. E que também por isso não quer mais ser técnico. Ele diz que entende que o tempo dele já passou, ele quer agora cuidar da sua vida, aproveitar a vida. Então o Abel Braga ele está fora deste circuito. Além disso, tem uma, não digo má relação, porque os dois conversam, se cumprimentam, mas há um impasse entre o presidente Alessandro Barcelos e Abel Braga, né? Porque o Abel Braga saiu da maneira que saiu lá em 2021, o Abel Braga estava no lado de Roberto Melo na eleição, seria uma barreira a ser vencida, caso o Inter optasse pelo Abel, que não quer ser técnico, então, principalmente por isso, a gente pode descartar o Abel. Eu falei de Paulo Pesolano ontem, técnico que foi muito bem no Cruzeiro, depois foi pro Real Valladolid, tá? O Paulo Pesolano ainda tá no Real Valladolid. Ele renovou o contrato automaticamente com o acesso para a La Liga, para o Campeonato Espanhol, tá? Mas ele não é um cara muito bem quisto por lá, ele xingou a torcida, a direção do Valladolid repreendeu ele, porque ele vinha sendo muito criticado, deu um sprint final na reta final da segunda divisão, subiu, e aí na festa do acesso ele cantou fora Pesolano, ironizando os torcedores que estavam ali, e isso não pegou muito bem. Seria um técnico que o Inter teria que fazer uma investida para tirar ele da Espanha. Mas é um técnico que a gente especula principalmente porque tem um perfil que agrada a direção do Internacional. É um cara que fez um bom trabalho, um estudioso,
é um técnico que joga em diferentes maneiras. O Barcelos pincelou isso, que era um técnico versátil. Então, por isso a gente coloca o Pesolano, mas não há nenhum indicativo disso até o momento, tá? Os 3 nomes talvez mais viáveis, eu vou citar aqui, um deles não é viável, mas vocês vão entender. Gajardo, Roger e Fernando Diniz. Vamos falar sobre esses 3 nomes, tá? Diniz tá no mercado. É uma questão da direção do Inter escolher Diniz, o que seria uma aposta grande, porque o Diniz o ame ou o odeie. Eu sou dinizista, eu amo o Diniz, mas tem muita gente que odeia, e não há meio termo com o Diniz. E o presidente Barcelos falou sobre ambiente, sobre a necessidade de acalmar também o ambiente. Não vejo com tanta tendência a ideia dele trazer um nome que rache tanto a torcida, o ambiente como um todo. Mas o Diniz é o atual campeão da Libertadores. E é hoje o principal técnico brasileiro que está no mercado. Então o Diniz, vamos colocar nessa prateleira. Roger Machado. Engoliu o cu de ontem. Mas, aí tem a informação do Bruno Mucchi, da Rádio Caxias, que informou, e obviamente ele conversou com pessoas do Juventude a respeito disso, que o Roger já garantiu que não sai. O Roger já garantiu que não sai. Que vai ficar para cumprir o contrato. E eu entendo que é difícil o Inter tirar o Roger, tá? Justamente porque ele não vai largar o Juventude no meio do campeonato. Eu não vejo isso acontecendo. E também o Inter precisaria ter uma convicção no Roger que eu não sei se existe, tá? Eu tenho dito que o nome que eu mais vejo o Inter tentar é o de Gajardo. Pelo que indicou o presidente Alessandro Barcelos, que foi: vamos buscar um técnico à altura do elenco, um cara incontestável, vamos investir muita coisa se for preciso. E o Gajardo, ele entra nesse perfil. O Gajardo talvez seja o técnico mais incontestável que o Inter possa trazer neste momento. Mas é muito difícil trazer o Gajardo. O que tem de informação sobre ele, tá? Ele saiu do Al Ittihad, da Arábia Saudita, tá ouvindo propostas. Ouviu uma proposta da seleção do Equador, que segundo o Diário Olé, foi recusada por motivos pessoais. Mas vamos lá, a seleção do Equador, né? O Inter é uma barca melhor do que a seleção do Equador. O Inter tem um bom time, pode ganhar a Sul-Americana, tem jogadores de renome internacional. Eu vejo o Inter tentando o Gajardo. Não é uma informação de que o Inter ainda tentou, mas é um técnico que obviamente agrada muito e seria incontestável. São os 6 nomes mais citados neste momento, tá? Vai sair daí o treinador do Internacional? A gente não sabe, porque as reuniões preliminares elas aconteceram nesta madrugada e manhã. Agora na tarde vão surgir contatos e vão começar a vazar nomes. Mas os primeiros são esses, tá? E aqui a gente faz um apanhado geral de como está o radar colorado. Aproveita para baixar o link, para baixar o aplicativo da Flash Score que vai estar fixado aqui nos comentários. Porque eu, por exemplo, já ativei as notificações para notícias do América do México, para os jogos do América do México, para os jogos do Real Valladolid, para os jogos do Juventude, porque são técnicos que são possíveis futuros técnicos do Inter e que vão trabalhar. E que é bom a gente ir acompanhando de perto. Na Flash Score tu tem todas as informações completas, todas as ligas do mundo, tá? Então baixa o aplicativo da Flash Score que vai estar fixado aqui nos comentários. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!